prazer é todo meu. Bom dia, Natália. Bom dia a todos e todas que nos veem. Professor, é uma questão essa dos minerais raros super difícil, que deixa a conversa toda ainda mais complexa, principalmente para as pessoas que não entendem, né? Não sabem exatamente o que são os minerais raros. Então eu já queria que a gente começasse de forma bem básica. O que são os minerais raros? Eu falei aí um pouquinho na minha introdução, mas só o senhor vai conseguir elucidar para a gente melhor. E por que eles são tão importantes e começaram a surgir nesse discurso do governo americano nessas negociações. E claro, o Brasil é um país importante para as terras raras e então é por que, né, que isso pode ser utilizado também na nossa negociação com os americanos. Natália, aqui nós estamos nos referindo às terras raras, né? Porque minerais não são raros, mas as terras raras é uma outra conversa. Bom, como você já disse muito bem no início, as terras raras é um conjunto de elementos químicos. Eles têm propriedades físicas e químicas muito semelhantes, por isso se agrupam na tabela periódica dentro de um conjunto chamado de elementos de terras raras. Ok. Mas eles não são tão raros assim, Natália, em abundância na natureza. Eles têm uma abundância maior, por exemplo, do que metais que nós conhecemos muito bem. Cobre, ouro, estanho. Mas eles não são tão raros assim. Eles ocorrem, as terras raras, não ocorrem na sua forma pura na natureza, né? Eles ocorrem contidos, formando minerais nas rochas. E quando esses minerais que contêm terras raras, que, como você disse, são 17 elementos, né? Eles se concentram de forma anômala na crosta terrestre, eles formam depósitos minerais. Esses sim são raros, a partir dos quais, né, as terras raras, então, podem ser extraídas de forma econômica. Quais são esses produtos que a gente consegue produzir com esses minerais e que é isso também, né, que chama bastante atenção do governo americano? Natália, você também disse muito bem no início, as terras raras, elas estão presentes no nosso dia a dia, é que a gente não vê, né? Elas estão presentes no carro, estão presentes no computador, no smartphone, em lâmpadas fluorescentes, na TV, equipamentos médicos, na defesa e etc, etc. Acontece que, no caso das terras raras e outros minerais que são chamados como críticos, é a transição energética, né? Nós estamos hoje passando por uma transição energética na qual implica no desenvolvimento de várias tecnologias de baixo carbono, tecnologias que se utilizam, que geram energias renováveis. Por exemplo, turbinas eólicas, células fotovoltaicas, baterias de carros elétricos, e no desenvolvimento de toda essa tecnologia, as terras raras se tornam muito importantes, porque elas são vitais para a fabricação de ímãs permanentes. E são esses ímãs permanentes que contêm terras raras que são extremamente importantes no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Por exemplo, a bateria de um carro elétrico leva aproximadamente 1 a 2 quilos de terras raras. Uma turbina eólica utiliza aproximadamente 600 a 830 quilos de terras raras. Então, a transição energética, ela
colocou as terras raras, assim como colocou o lítio, assim como colocou o níquel, assim como colocou a grafita, num patamar de interesse comercial bastante interessante. A gente, professor, no Brasil, faz um bom uso delas, das terras raras, ou uma ajuda externa faria com que a gente utilizasse melhor? Ou seja, um negócio com os Estados Unidos, deles também utilizarem, né, as nossas terras raras, seria mais interessante? Natália, e acho que tem duas perguntas. Vamos, então, ordená-las. Né? Primeiro, e continuamos nas terras raras. O Brasil tem abundância em terras raras, em depósitos de terras raras? A resposta é sim, em termos de reservas. Hoje, nós temos a segunda maior reserva mundial de terras raras. Ou seja, na ordem de 23 milhões de toneladas, 24 milhões de toneladas. Apenas para comparar, né, as reservas mundiais atuais de terras raras estão na ordem de 90 milhões de toneladas. Nós temos 23. 50% desses 90 milhões é da China. Okay? Também para ter uma ideia numérica, a produção mundial de terras raras, está na ordem de 390 mil toneladas, sendo que 70% vem da China. Muito bem. O Brasil, então, está numa posição privilegiada de ter a segunda maior reserva. E a pesquisa para o desenvolvimento e extração de terras raras no Brasil, ela está muito ativa no momento. Né? Mas, Natália, nós temos dois problemas. Primeiro, que a nossa produção é muito baixa. Hoje, há apenas uma empresa que está produzindo concentrado de terras raras. E, em segundo lugar, e aí é a questão de terras raras serem raras. Elas são raras por um fator de tecnologia. Né? É muito difícil a separação das terras raras. Geralmente, elas são vendidas em uma cesta. Nessa cesta, você tem todas as terras raras, que estão na forma de óxidos ou carbonatos. Mas o mais importante é você ter a tecnologia de separá-las, né, individualmente para as suas aplicações. Quem detém essa tecnologia é a China. E o mundo ainda engatinha em relação a isso. Essa, então, é a primeira pergunta que você fez. A segunda é em relação ao interesse dos Estados Unidos em particular. Natália, não é só o interesse dos Estados Unidos, é o interesse do mundo e de outros países em relação a terras raras no país. Olha, a mineração no país, exceto o urânio, não tem monopólio. O Brasil é um país amigável em relação à mineração. Não há barreiras para que empresas dos Estados Unidos, ou empresas do Canadá, ou empresas da Austrália, venham para fazer pesquisa e extração de minérios, principalmente minérios que estão aí dentro do conjunto dos minerais críticos do país, desde que sigam a lei vigente atual, desde que siga o protocolo da Agência Nacional de Mineração. Olha só, terras raras de novo, né? Hoje, grande parte das pesquisas em terras raras no país, e essas pesquisas não são poucas não, viu, Natália? São dezenas de projetos com dezenas de empresas da Austrália e do Canadá. Eu não conheço nenhuma empresa americana, posso estar errado, que esteja fazendo pesquisa mineral em terras raras. Pode ser até que haja, mas devem ser muito poucas. O mercado aqui no país ele é dominado por empresas australianas e empresas canadenses.
que são empresas, via de regra, Natália, chamada juniors, ou seja, são empresas pequenas que dependem muito da captação de capital em bolsas de valores, né? Então elas vão buscar dinheiro no Canadá, na Bolsa de Valores do Canadá, vão buscar dinheiro na Bolsa de Valores de Sydney, ou outras em Londres, na Nasdaq, etc., para trazer para cá e para poder fazer a pesquisa. O terceiro, só que grande parte dessas empresas, que são juniors, se conseguirem chegar à abertura da mina, o produto final ainda será aquela cestinha de concentrado de minério de terras raras, e não a separação, né? Então, o grande desafio hoje, em nível de Brasil, é nós podermos avançar um pouco na cadeia de valor das terras raras, a ponto de produzir o imã permanente, né? Porque, caso contrário, nós estaremos vendendo o concentrado de terras raras, mas lá no final nós estaremos comprando o imã permanente, né? O produto final. A gente viu isso acontecer e vê isso acontecer no Brasil com diversos outros produtos que não tem, né? A gente chamava muito do valor agregado, né? A gente ainda vendia essa matéria-prima e não a questão já feita, né? O produto já feito. E muitas vezes a gente tem que comprar isso de outro país e já nasce aqui, né? Já está aqui no nosso país. Nosso país é muito rico, né, professor? Queria te perguntar sobre as regiões que a gente tem maior concentração desses minerais críticos que nos leva às terras raras. Você está se referindo somente às terras raras ou está se referindo a minerais críticos de uma forma geral, ou seja, grafita, lítio, níquel, nióbio e etc.? De forma geral. De forma geral. Bom, de forma geral, o país ele tem várias, o que chamamos de províncias minerais, que contêm esses minerais críticos, inclusive terras raras. Nós temos o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, nós temos a província de Araçuaí, no norte de Minas Gerais, que é com lítio e terras raras também. Nós temos a província mineral de Carajás, com cobre e alumínio. Nós temos o estado de Goiás, com terras raras e outros minerais. Enfim, situações geológicas positivas, né, que contenham depósitos com potencial para minerais críticos, e isso realmente nós temos. Natália, veja só, só para dar de novo alguns números, que às vezes é bom saber, né? A grafita, né? A grafita, ela é importante na bateria de carros elétricos. Hoje, nós temos a segunda maior reserva mundial, e somos o quarto maior produtor mundial de grafita, né? Lítio, por exemplo. Antes ninguém sabia sobre lítio, Natália. Lítio estava na terceira divisão, né, do campeonato das commodities. Hoje ele está no Premier League, né? E lítio, hoje nós temos a sétima maior reserva mundial, somos o quinto maior produtor, né? Níquel, que também vai na bateria de carros elétricos, além de outras aplicações, nós temos a terceira maior reserva e somos o nono maior produtor. Um caso emblemático, Natália, é o nióbio. É isso. O nióbio, nós estamos em primeiro, ou seja, primeiro em reserva e primeiro em produção. E mais ainda, Natália, no caso do nióbio, nós fazemos a coisa certinha. Nós agregamos valor ao longo de toda a cadeia mineral. A gente não só extrai o nióbio, mas também a gente utiliza o nióbio lá no downstream, lá no final da cadeia, com aplicações em tecnologias sofisticadas. Isso a gente faz muito bem. Da mesma forma que o alumínio, Natália. O alumínio também aproveita muito bem a agregação de valor ao longo da cadeia, assim como a grafita. Para os outros minerais críticos, a gente para nos concentrados. Então, por enquanto,
o Brasil ainda é considerado como um produtor de commodities, mas não necessariamente um grande produtor de tecnologia que nos leva até o final da cadeia agregando valor. A gente vê aí nesse mapa, né, essas regiões que agregam, né, que tem as reservas das terras raras, e a gente vê que os Estados Unidos têm, mas não tanto quanto a gente. Isso faz parte desse interesse dos Estados Unidos aqui no Brasil, justamente porque eles não têm tanto, e esse interesse dos Estados Unidos pode ser também em relação a outros países que a gente vê aí no mapa, assim como você comentou, né, a China tá à frente do mundo todo em relação a essa questão também? Talvez o grande gargalo aí dos países como Estados Unidos, ou de regiões como a União Europeia e a China. No caso da China, não, vamos colocar a China de lado. As grandes regiões como a União Europeia e os Estados Unidos, e também o próprio Brasil, se livrar do monopólio da China no suprimento e processamento, por exemplo, de terras raras. Ela domina toda a cadeia, né? Inclusive a tecnologia de separação de terras raras. Então, para se livrar um pouco desse monopólio da China, os Estados Unidos e outros países vão atrás de outros clientes, de outras possibilidades de obtenção de terras raras, né? É isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Veja, eu não estou aqui abordando a questão política, eu estou abordando a questão de interesse em terras raras. Como eu disse antes, da mesma forma que outros países, o Canadá, a Austrália, são excelentes clientes do país hoje, em termos de pesquisa mineral em minerais críticos aqui no país. É isso, a gente conversou com Roberto Xavier, professor e doutor em metalogenia na Unicamp. Professor, eu achei que, olha que eu já estou um tempinho aí como jornalista, eu achei que eu nunca conversaria com uma, sei lá, uma especialidade, né, dessa, mas que bom que enfim, as mudanças no mundo, do comércio, da economia, nos trazem essas oportunidades. Do quanto eu aprendi conversando com o senhor. Muito obrigada, viu? E tenho certeza que a nossa audiência também gostou muito de saber mais sobre essas questões dos minerais críticos, mas especificamente sobre as terras raras, que agora entraram nesse balaio de negociação e chegaram para ficar, com certeza. Obrigada, viu, professor? Natália, o prazer é todo meu. Na realidade, você falou da metalogenia, né? Eu nem esperava isso. Na realidade, eu sou um geólogo com 38 anos de experiência em mineração, em pesquisa mineral e em depósitos minerais. É isso. Excelente, foi muito bom. A gente com certeza vai voltar a conversar sobre outras questões também. Tchau, bom dia. Será um prazer. Boa semana. Valeu.